Domingo, 17 de setembro de 2017. A verdade sobre os dinossauros, uma farsa cinematográfica. O texto abaixo foi extraído da página Terra Plana Brasil no Facebook. Vamos ao texto. Os dinossauros são uma grande farsa. Até hoje, ninguém escavou um esqueleto completo de dinossauro. Dessa forma, as várias espécies de dinossauros mostradas ao público são fruto da imaginação de artistas. Antes de 1800, ninguém ouviu falar de dinossauro. Nem ninguém, em qualquer lugar ao longo dos tempos, descobriu um único fóssil de dinossauro. Isso inclui todas as culturas de todo o mundo, desde os nativos americanos até os antigos egípcios. Os monstros pré-históricos vistos em exposições de museus no mundo inteiro são todos moldes de gesso. Os verdadeiros ossos de dinossauros só podem ser vistos por um grupo especial de paleontólogos nomeados pelo governo. Toda a indústria de dinossauros é uma lucrativa propaganda com o único e exclusivo objetivo de validar a falsa teoria da evolução de Darwin. Os dinossauros nunca existiram de verdade. Eles têm vida somente na ficção. A classe Dinolândia ou Dinossauria foi originalmente criada por Richard Owen, da Sociedade Real e superintendente do Departamento de História Natural do Museu Britânico, em 1842. Em outras palavras, a existência de dinossauros foi primeiramente especulativamente formulada pelo chefe de museu, nomeado coincidentemente em meados do século XIX, durante o auge do evolucionismo, antes de um único fóssil de dinossauro ter sido encontrado no mundo. A imprensa começou a trabalhar histórias sobre esses supostos animais perdidos, e, então, eis que, 12 anos depois, em 1854, Ferdinand van de Weyeraaden, durante sua exploração do Alto Rio Missouri, encontrou prova da teoria de Owen. Alguns dentes não identificados foram enviados para o líder paleontólogo Joseph Lede, que vários anos depois declarou que eles eram de um antigo dinossauro extinto, Trachodon, que ironicamente significa dente áspero. Em primeiro lugar, deve ser desnecessário dizer que é impossível reconstruir todo um antigo animal hipotético baseado em alguns dentes. Mas, ainda mais importante, é duvidoso que uma miríade de formas antigas de transição réptil-pássaro e réptil-mamífero necessárias para a teoria florescente da evolução, seria hipotetizada e então convenientemente descoberta por equipes de arqueólogos evolucionistas, propositadamente, procurando por tal fósseis. E é ainda mais duvidoso que tais fósseis tenham supostamente existido por milhões de anos, mas nunca foram encontrados ou conhecidos por qualquer civilização da história da humanidade até o renascimento do evolucionismo em meados do século XIX. Porque não há descobertas de nativos americanos em todos os anos anteriores quando percorreram os continentes americanos? Não há crença de dinossauros na religião ou tradição nativa americana. Por esse motivo, porque não houve descobertas antes do século XIX em qualquer parte do mundo. De acordo com a Enciclopédia do Livro Mundial, antes do século XIX ninguém sabia que os dinossauros existiam. No final do século XIX e início dos anos 1900, foram descobertos grandes depósitos de dinossauros. Porque o homem fez de repente todas essas descobertas. Nenhuma tribo, culturas ou países do mundo descobriram um osso de dinossauro antes de meados dos anos 1800. Então, foram repentinamente encontrados em todo o mundo na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, África, Argentina, Bélgica, Mongólia, Tanzânia, Alemanha e muitos outros lugares, que aparentemente tinham grandes depósitos de fósseis de dinossauros nunca antes vistos. Todos esses lugares foram habitados e bem explorados há milhares de anos antes desta época. Porque ninguém nunca encontrou um fóssil de dinossauro antes dessa época. De acordo com o livro The Dinosaur Project, o jornalista paleontológico Wayne Grady afirma que o período que se seguiu, entre 1870 e 1880, tornou-se um período na América do Norte, onde foram realizados algumas das trapaças mais subitamente mantidas em segredo na história da ciência. O que era conhecido como Tegreat Dinosaur Rushobonevars, Edvard Drinkerkopp, da Academia de Ciências Naturais e Othniel Marsh do Peabody Museum of Natural History, começaram uma rivalidade ao longo da vida e paixão pela caça ao dinossauro.
Eles começaram como amigos, mas se tornaram inimigos amargos durante uma briga lendária envolvendo cruzamento duplo, calúnia, suborno, roubo, espionagem e destruição de ossos por ambas as partes. Marsh disse ter descoberto mais de 500 espécies antigas diferentes, incluindo 80 dinossauros, enquanto Cope descobriu 56. Entre as 136 espécies de dinossauros supostamente descobertas pelos dois homens, no entanto, apenas 32 são atualmente considerados válidos. O resto provou ser falsificações e fabricação humana. Nenhum deles afirmou ter encontrado um esqueleto completo, sendo que todo o trabalho envolveu reconstruções. Na verdade, até hoje nenhum esqueleto completo foi encontrado, e assim todos os dinossauros expostos são reconstruções. As descobertas e as escavações parecem não ser feitas por pessoas desinteressadas, como fazendeiros, caminhantes, recreacionistas ao ar livre, escavadeiras de bastidores da indústria de construção, escavadeiras de tubagem e pessoal da indústria de mineração, mas sim pessoas com interesses adquiridos, como paleontólogos, cientistas, professores universitários e pessoal da organização de museus que estavam intencionalmente procurando por ossos de dinossauro ou que já estudaram dinossauros anteriormente. As descobertas são muitas vezes feitas durante viagens especiais de caça a dinossauros e expedições por essas pessoas para regiões distantes, já habitadas e exploradas. Isso parece altamente implausível. Mais crível é o caso da descoberta dos primeiros pergaminhos originais do Mar Morto em 1947, que foram descobertos involuntariamente por uma criança e que foram todos publicados em 1955. Em alguns casos de descoberta de ossos de dinossauro por uma pessoa desinteressada, era sugerido-lhes por alguns profissionais no campo para procurar ou cavar em uma determinada área. Também é muito interessante notar que áreas especiais são reservadas e designadas como parques de dinossauro para os quais os caçadores de dinossauros amadores são obrigados a obter uma licença, seja qual for o destino. Esses arqueólogos e paleontologistas, financiados pelo governo, encontraram números incríveis de fósseis em pequenas áreas. Em um dos maiores locais de escavação de dinossauro, chamado de Pedreira Ruth Mason, mais de 2.000 fósseis foram descobertos. Casos e esqueletos originais reunidos a partir desses ossos estão atualmente em exibição em mais de 60 museus em todo o mundo. Florentino Ameghino, chefe de paleontologia do Museu do La Plata, é incrivelmente responsável por 6.000 espécies de fósseis supostamente descobertas ao longo de sua carreira na Argentina. O caçador de dinossauros Earl Douglas enviou 350 toneladas de ossos de dinossauro escavados ao Museu de História Natural Carnegie ao longo de sua carreira, todos provenientes do Monumento Nacional Dinossauro, em Utah. Durante uma expedição à Patagônia, o Dr. Luiz Chiappe e o Dr. Lovell Dingus supostamente descobriram milhares de ovos de dinossauro em um local de apenas algumas centenas de metros quadrados. Muitos especialistas mencionaram como tais descobertas de enormes quantidades de fósseis em uma área, por apenas alguns indivíduos altamente investidos, vão contra as leis da probabilidade natural e emprestam credibilidade à probabilidade de falsificações ou esforços de plantio concentrados. Os ossos do dinossauro vendem por muito dinheiro nos leilões. É um negócio lucrativo. Há pressões para os acadêmicos publicarem artigos. Os museus estão no negócio de produzir displays que são populares e atraentes. Os produtores de filmes e os meios de comunicação precisam produzir material para vender, para permanecer no negócio. A grande mídia adora alardes alegados por dinossauros. Muito é adquirido, convertendo uma descoberta de não dinossauro suave, de um osso de origem moderna, em um impressionante encontro de dinossauro e deixando as interpretações e imaginações dos artistas levando em destaque, ao invés do achado real básico e chato. Há pessoas que desejavam e desejam prestígio, fama e atenção. Existe o efeito do movimento e o comportamento das multidões. E então há pessoas e entidades que seguem agendas políticas e religiosas.
Benefícios econômicos altamente gratificantes para museus, organizações educacionais e de pesquisa, departamentos de paleontologia, descobridores e proprietários de ossos de dinossauro e as indústrias de livros, televisão, cinema e mídia podem causar motivações suficientes para ridicularizar os questionamentos abertos e para a supressão de investigação sincera. O fato de ossos T-Rex já terem sido vendidos em leilões por mais de $12 milhões mostra o lucrativo campo de caça ao dinossauro. É só ser funcionários de um museu paleontológico que, com serenidade, parecem fazer descobertas mais prolíficas. O primeiro dinossauro a ser exibido publicamente foi o Hadrosaurus fouquien, na Academia de Ciências Naturais de Edvard Brinkerkoop, em Filadélfia. Os ossos foram co-descobertos por Joseph Leidy, o estimado professor de Cope, e o homem responsável pelo Totossauro Trashobon. A reconstrução original de Hadrosaurus, que ainda está em exibição até os dias de hoje, mostra um enorme réptil bipedal de emplastro em pé verticalmente, usando sua cauda como uma terceira perna. O que poucas pessoas sabem, no entanto, é que nenhum crânio foi descoberto e nenhum osso original foi colocado na exibição. Um artista visual e um artista escultural foram imediatamente contratados para inventar um crânio, e das ilustrações de outro artista, que haviam representado o Iguanodon, os dois artistas desenharam o mesmo rosto para o Hadrosaurus fouquien. As pessoas envolvidas agora poderiam defender tecnicamente a existência desse dinossauro, se alguém perguntasse. O efeito funcionou tão bem e enganou o público tão completamente, que eles poderiam mudar a cabeça da criatura sem que ninguém percebesse. Até hoje, Hadrosaurus fouquien está em exibição na Academia de Ciências Naturais da Filadélfia. Dizem que os ossos ficam atrás de portas pesadas e fechadas, mas uma cópia de gesso é exibida em seu lugar. Então, aprendemos que um crânio de iguana é substituído pelo crânio de um dinossauro exibido. O público contou na época. O que não estamos sendo informados hoje. O que não está falando é que esta é a regra e não a exceção. Até hoje, nenhum esqueleto completo de qualquer dinossauro já foi encontrado. Todas as exposições, modelos, manequins, desenhos animados e filmes de monstros pré-históricos que você já viu são todas reconstruções imaginativas baseadas em esqueletos incompletos dispostos de forma que os paleontólogos acreditam ser mais realistas. Além disso, os esqueletos exibidos em museus são todas construções intrincadas feitas de gesso, fibra de vidro, vários epóxis e outros ossos de animais, não fósseis originais. Quando os ossos de dinossauro são transportados e preparados, eles usam tiras de serapilheira embebidas em gesso para revestir os fósseis. Em seguida, depois de aplicar um separador de tecido para manter o emplastro do contato direto com o osso, as tiras de serapilheira enroscadas são colocadas até que seja totalmente encapsulada em um revestimento protetor, parecido com uma múmia pronta para um transporte seguro. Em um artigo intitulado A Fossils Trail from Excavation to Exhibit, um informante observou que, através de moldagem e fundição, podemos fabricar totalmente membros, costelas, vértebras, etc., para as peças faltantes de um suporte esqueleto articulado. O gesso, a fibra de vidro e os epóxis são frequentemente e comumente usados. No trabalho de reconstrução em ossos simples, rachetes pequenas a grandes podem ser preenchidos com mache ou gesso misturado com dextrina, um amido que transmite uma qualidade adesiva e dureza extra ao gesso, de moldagem regular. Também tivemos sucesso usando massas epoxídicas. Grandes fragmentos desaparecidos podem ser esculpidos diretamente no lugar com esses mesmos materiais. Em outras palavras, o pessoal do museu trabalha com gesso e outros materiais para transportar e fabricar esqueletos e ossos ausentes ou incompletos o tempo todo. De fato, o enorme osso de dinossauro exibido em museus em todo o mundo são falsificações cuidadosamente preparadas. Nenhum pesquisador independente já examinou um crânio de dinossauro real. Eles afirmam que todos os fósseis reais são mantidos em armazenamento de alta segurança, mas apenas alguns poucos paleontologistas têm permissão para examiná-los, sendo que a habilidade de verificar sua autenticidade é mantida longe do público. Outro problema com os dinossauros é a sua dinâmica estrutural não natural.
Muitos esqueletos de dinossauro e reconstruções apresentam monstros bípedes como o T-Rex com um torso inclinado para frente e cabeça muito maior e mais pesada do que a cauda contrabalanço. Muitas exposições de museu não podem se levantar sob seu próprio peso. É altamente improvável que animais tão grandes e desproporcionais puderam um dia existir. As cargas que agem em seus esqueletos são tão ótimas que os cálculos indicam que os ossos dos maiores dinossauros fissuravam sob seu próprio peso imenso. Especialistas também apontaram que os dinossauros teriam que se mudar muito mais lentamente do que retratados em filmes para evitar choques bruscos em seus esqueletos. Essa ideia de animais em movimento lento não concorda com a análise biomecânica dos dinossauros, o que indica que os dinossauros eram criaturas ágeis e ativas. Este é o paradoxo entre o tamanho e o estilo de vida dos dinossauros. Muitas exibições e desenhos de dinossauros parecem ser um absurdo, mostrando um animal de duas pernas que seria totalmente fora de equilíbrio, com o peso da cabeça e do abdômen muito maior que o peso da cauda, o que deveria atuar como contrapeso. A indústria de dinossauros é um caso de ciência que tenta atender desejos ou expectativas públicas. O filme Jurassic Park é um exemplo de mostrar dinossauros muito maiores do que qualquer exibição atual em museus. Depois que o filme saiu, é interessante notar que muitos artigos foram escritos perguntando isso é possível. Eu posso lembrar um relatório de DNA de dinossauro descoberto preservado em âmbar, que mais tarde acabou por ser falso. No geral, vários milhões de dólares foram gastos promovendo a existência de dinossauros através de filmes, TV, revistas e quadrinhos. O mundo dos filmes e da paleontologia são como gêmeos siameses. A visão das pessoas sobre a existência de dinossauros baseia-se em evidências firmes, mas em Hollywood fixou impressões artísticas. Os documentários ilustram de forma colorida as características de cada dinossauro, como cores, peso e massa muscular, mas Don Lessin, conselheiro do Jurassic Park, admite que isso é pura adivinhação. Considere, por exemplo, a questão de saber o quanto esses dinossauros pesam. Don Lessin diz: os cientistas não sabem o quanto os dinossauros pesaram. Os dinossauros são apresentados ao público com coloridas reconstruções artísticas, desenhos, modelos, manequins, esqueletos gigantes em museus, desenhos animados e filmes mostrando esses animais com detalhes explícitos, mas o fato é de atribuir e arrumar os ossos em cada espécie a um impossível para discernir os tecidos moles, a pele, os olhos, o nariz, a cor, a pele, a textura, etc. Todas as reconstruções de dinossauros são 100% de fabricação de ficção criadas por evolucionistas. Eles propositalmente apresentam dinossauros para crianças na mídia para estimular e imaginar sua imaginação jovem em direção às suas maquinações. Desenhos e animações como esse Age e The Land Before Time, filmes como Jurassic Park Dinosaur Island, livros para colorir, bonecas, brinquedos de plástico, livros escolares de ensino fundamental e grandes exposições em museus infantis certamente influenciam as mentes desses jovens. Os filmes de National Geographic e Sea foram produzidos pela News Corp. E 20th Century Fox, de Mason Rupert Murdoch. A produtora Universal Studios criou o Jurassic Park The Land Before Time. Eles são de propriedade da Comcast, cujos principais acionistas são JP Morgan e os Rothschild. O Discovery Channel, que possui muitos documentários de dinossauros, também é assessorado financeiramente pela NM Rothschild Sons Limited. O ex-estudante de paleontologia, Michael Forsell, afirmou em uma entrevista de rádio com o paleontólogo líder Jack Warner, que ele era uma fraude total, fabricando evidências e perpetuando o mito dos dinossauros. Ele continuou dizendo: comecei minha carreira no campo da paleontologia só para deixar meus estudos, uma vez que percebi que tudo era uma farsa. É uma bobagem. A maioria dos chamados esqueletos nos museus são realmente moldes de gesso. Eles até fazem isso abertamente em documentários agora. Lutei como estudante, principalmente porque não conseguia distinguir a diferença entre um ovo fossilizado e uma rocha comum e, claro, não há diferença. Eu fui tratado como um leproso quando me recusei a comprar sua propaganda, e imediatamente deixei o curso.
Os dinossauros nunca existiram, a coisa inteira é um show de fantasia, eles apenas agarraram alguns ossos velhos e os formam na exibição de Monstro de Frankenstein. Se existissem dinossauros, eles seriam mencionados na Bíblia. Estamos todos sendo enganados e está errado, mas juntos, muitos afirmam que, uma vez que os fósseis de dinossauros foram datados radiometricamente para serem dezenas de milhões de anos de idade, sua autenticidade é comprovada. O fato é, no entanto, que os métodos utilizados para datar fósseis de dinossauro envolvem não medir os fósseis reais, mas as rochas perto de onde eles são encontrados. A maioria dos fósseis são encontrados perto da superfície da Terra, e se um animal moderno morresse na área, os paleontologistas provavelmente terão data da mesma idade. Dr. Margaret Elder, em seu livro Concluindo a Imagem, um manual sobre museus e centros interpretativos de fósseis, escreveu: os cientistas ficaram muito impressionados com o potencial radiométrico por ter uma idade absolutamente confiável de alguns tipos de rochas. Eles não se sentem desse jeito. Tiveram que lidar com inúmeras datas calculadas, que são muito jovens ou muito antigas em comparação com o que esperavam. Os cientistas agora admitem que o processo tem muitas incertezas do que jamais teriam suposto nos primeiros anos. O público não sabe quase nada sobre as incertezas na datação das rochas. A impressão que a maioria das pessoas recebeu é que muitas rochas na Terra são extremamente antigas e que a tecnologia existe para fazer medições precisas das idades. Os cientistas tornaram-se cada vez mais conscientes, no entanto, de que as medições que as máquinas fazem podem nos dizer absolutamente nada sobre a idade atual da rocha. Uma das principais razões pelas quais os evolucionistas precisavam da existência de dinossauros era responder aos problemas complicados presentes na teoria da evolução, incluindo os animais que habitam um mar evoluindo para os moradores da Terra, répteis que evoluem asas, penas, voando e tornando-se pássaros, bem como outros répteis que evoluíram e se tornam mamíferos. Através de sua linha de tempo imaginária de vários milhões de anos e uma variedade de supostas formas de dinossauro de transição, o estabelecimento paleontológico vem promovendo vários dinossauros marinhos, répteis/aves e répteis/mamíferos para preencher essas lacunas. Muitos profissionais e especialistas no campo contestaram essas descobertas tão frequentemente como foram apresentadas, no entanto. O Dr. Stuart Olson, cientista do Instituto Smithsonian, escreveu: a ideia de dinossauros em penas e a origem terópoda dos pássaros está sendo ativamente promulgada por um grupo de cientistas zelosos, que atuam em conjunto com certos editores da Nature and National Geographic, que se tornaram francamente e proselitistas altamente tendenciosos da fé. A verdade e a pesada análise científica da evidência foram as primeiras vítimas em seu programa, o que agora está se tornando um dos maiores enganos científicos à nossa idade. Nenhuma pena autêntica já foi encontrada com fósseis de dinossauro, embora algumas enganações expostas certamente tentaram fingir serem verdadeiras. O Dr. Olson chamou a adição de penas às suas descobertas exagero, pensamento ilusório, propaganda, fantasia sem sentido e um engano. Na década de 1990, muitos fósseis com penas foram supostamente descobertos na China, perto da Zhejiang Ocean Art Company, mas, quando examinado, o Dr. Timothy Hove descobriu que os chamados Confucius Urnis eram um engano elaborado. Ele também descobriu que o Archaeoraptor, supostamente descoberto na década de 90, era composto de ossos de 5 animais diferentes. Quando o Dr. Hove apresentou suas descobertas à National Geographic, o cientista principal teria observado que todos esses foram manipulados. A National Geographic procedeu com suas conferências de imprensa e histórias de mídia sobre os fósseis de Archaeoraptor, sendo genuínos e tendo encontrado o elo perdido em evolução. Em 1999, a revista National Geographic foi criticada quando apresentaram, num artigo colorido e fantástico, o elo perdido. Um dinossauro Archaeoraptor, que deveria apoiar o princípio básico da teoria evolutiva, que os dinossauros desenvolveram lentamente ao longo de milhões de anos.
Sua prova consistia em um fóssil, onde as impressões foram cuidadosamente dispostas para dar a impressão de uma criatura meio dinossauro e meio pássaro. A fraude foi descoberta durante uma tomografia computadorizada que descobriu links ósseos não naturais. A revista National Geographic foi posteriormente obrigada a admitir, quando pressionada, que o fóssil tinha sido. Os paleontologistas afirmam que Archaeopteryx é outra forma de transição de pássaro evoluída a partir de dinossauros, mas essa teoria cai contra sua evidência esmagadora em contrário. Outras espécies como Confuciusornis, Leoningornis e Ualulaves foram achados contemporâneos com o Archaeopteryx e são indistinguíveis dos pássaros atuais. Alan Feducia, da Universidade da Carolina do Norte, um dos ornitólogos mais famosos do mundo, declarou: "Estudei crânios de pássaros por 25 anos e não vejo semelhanças. Eu simplesmente não vejo isso." A origem terópoda dos pássaros, na minha opinião, será o maior constrangimento da paleontologia do século XX. Larry Martin, da Universidade do Kansas, um paleoornitólogo, disse: "Para dizer a verdade, se eu tivesse que apoiar a origem de pássaros com dinossauros com esses personagens, ficaria envergonhado cada vez que eu tivesse que me levantar e falar sobre isso." Mesmo que os dinossauros evoluíssem para os pássaros para preencher a diferença de evolução, não explicam como algo como a mosca doméstica comum poderia ter evoluído. As moscas batem as suas asas ao mesmo tempo 500 vezes por segundo, mesmo a menor dissonância em vibração faria com que eles perdessem equilíbrio e caíssem, mas isso nunca acontece. Como eles poderiam evoluir uma habilidade tão incrível e especializada? Porque os dinossauros nunca foram descobertos antes do renascimento evolucionista em meados do século XIX? Porque os paleontologistas pensam que podem reconstruir uma espécie inteira de animal antigo de alguns dentes? Porque tantas descobertas de dinossauros acabaram por ser fraudes? Porque todos os fósseis de dinossauros autênticos são mantidos sob fechadura e chave longe de qualquer análise independente? Porque a erosão e as intempéries não destruíram todas essas impressões e fósseis de supostamente milhões de anos? Se os dinossauros foram eliminados por um impacto de meteoro ou outra catástrofe global, por que as outras espécies de animais que existem hoje não foram destruídas de maneira semelhante? Há muitas outras questões que precisam ser respondidas antes de qualquer pessoa na mente certa considerar a existência de dinossauros, exceto um mito evolucionista conveniente. O estabelecimento paleontológico pode controlar quais hipóteses serão construídas através dos livros didáticos e do currículo. Desta forma, os alunos são submetidos a uma lavagem cerebral em uma pseudo-realidade controlada pelo material de texto e pela autoridade do professor. Um pequeno exemplo prático. Um osso dental aleatório é encontrado em um local de escavação e deste osso dentário, o resto do esqueleto é adivinhado. Não estamos a brincar com isso. Todo o programa paleontológico é uma farsa. Durante o século XIX, uma visão de mundo nova da evolução estava sendo perseguida por pessoas influentes como Darwin e Marx. Durante esta era de pensamento, as primeiras descobertas de dinossauros foram feitas. Essas descobertas foram feitas para tentar compensar as insuficiências no registro fóssil da teoria da evolução. As seguintes questões levantam bandeiras vermelhas quanto à integridade da indústria de dinossauros e duvidam sobre se os dinossauros já existiram. 1. Descobertas de dinossauros que ocorreram somente nos últimos 2 séculos e em enormes quantidades concentradas em comuns contra as leis da natureza e probabilidade. 2. Descobridores de dinossauros tipicamente e geralmente não são partes desinteressadas sem interesse. 3. A natureza da preparação da exibição pública, questionando a integridade e a fonte dos fósseis, e permitindo a possibilidade de adulteração e substituição óssea e a possibilidade de atividades fraudulentas em uma base sistêmica. 4. Desenhos artísticos existentes e exposições públicas mostrando posturas de equilíbrio e estranhas que a física básica descarta como sendo possível. 5. Probabilidades muito baixas de todos estes ossos de dinossauro fossilizados, mas relativamente poucos ossos de outros animais.
6. Implicações de descobertas de dinossauros para a teoria da evolução e a crença de que o homem foi criado à imagem de Deus, sugerindo possíveis agendas políticas ou religiosas escondidas e sutis servidas em um público ingênuo e inocente. E 7. Falta de financiamento para organizações e pessoas questionando ou sendo céticos de cada descoberta e exibição pública. Existe a real possibilidade de que os dinossauros nunca existiram. A indústria de dinossauros deve ser investigada e as perguntas precisam ser feitas. Não tenho conhecimento de nenhuma evidência ou motivo de absolutamente acreditar que os dinossauros já estavam vivos na Terra. Existe a possibilidade de que o conceito de dinossauros vivos pré-históricos tenha sido uma fabricação de pessoas do século XIX que, possivelmente, prosseguem uma agenda evolutiva, antibíblica e anticristã. Questionar o que está sendo dito em vez disso é uma escolha melhor do que acreditar cegamente na história dos dinossauros. Ó Timóteo, guarda o que está comprometido com a tua confiança, evitando palavrões profanos e vãos, e oposições da ciência falsamente chamadas 1 Timóteo 6:20. A escolha entre acreditar na palavra do homem, dos evolucionistas ou na palavra de Deus, a Bíblia, é uma questão de fé. David Wozney, Dinossauros. Ciência ou